E antes de eu começar, eu gostaria que a gente cantasse o refrão dessa canção que nós cantamos do Espírito e a segunda parte dela. Porque foi a música que o Senhor colocou em meu coração hoje quando eu rezava por essa pregação. Porque existem tantas realidades e tantas minuciosidades quando nós falamos sobre a Virgem Maria, tantos mistérios que muitas vezes a nossa compreensão humana não consegue alcançar. E aí ao lembrar-me disso, ao pensar nisso, o Senhor me trazia justamente a letra desta canção: Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis. Porque o próprio Jesus nas Escrituras vai nos dizer que é o Espírito que há nos revelar toda a verdade. É Ele que abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender aquilo que é mistério de Deus. É somente pelo Espírito que nós o compreendemos. E o refrão dessa música, ele fala assim: doce, doce Espírito Santo, exemplo eu quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. E a segunda parte ela fala: como um sacrário vivo, levando amor, revelando aquilo que eu não sei, mistérios do grande autor. E quando nós nos deparamos diante da Virgem Maria, que nós chamamos Mãe de Deus, obrigada, é isso, é um mistério que nós desconhecemos. E nada daquilo que nós conhecemos vai alcançar tudo aquilo que é um mistério que a Virgem Maria nos revela com sua vida, com o seu sim, com a sua entrega e com a sua experiência. Então eu gostaria que você mais uma vez fechasse os seus olhos aí. Nós vamos cantar de uma maneira bem suave e oracional esse trecho da música, para que possamos de fato abrir o nosso coração e o nosso entendimento, deixar que o Espírito toque o nosso entendimento, o nosso intelecto, toque tudo aquilo que está preso dentro de nós e nos permita viver essa abertura ao Espírito para compreender esse mistério do grande autor. Doce Espírito Santo, Enchei os corações da mãe do meu Senhor. Espírito Santo, Fazei também de mim fazei também de mim morada
Eulália, é difícil, né? Sou consagrada da comunidade Filhos de Maria. Tenho uns 18 anos de vida comunitária já. E falar da Virgem Maria para mim é um grande mistério. Que muitas vezes nós achamos que é fácil de ser compreendido, porque Maria, né, como nós vamos aprofundando e entendendo, é uma mulher comum, como eu e você, humana, mas que esteve tão envolvida dentro do mistério de Deus que gerou-se várias controvérsias, né? Desde que a igreja nasce lá nos primórdios, existem grandes discussões, grandes dúvidas, grandes realidades acerca da experiência do que a Virgem Maria representa na experiência com Deus e na nossa fé. Mas para esse dia, eu gostaria que nós pudéssemos olhar para a Virgem Maria como um modelo de relação com Deus. Ela é o modelo. E quando nós olhamos dentro daquilo que a nossa fé ensina, e dentro dos títulos, né, que nós damos à Nossa Senhora, nós vamos muitas vezes invocar Maria e pensar Maria como porta do céu. E em alguns momentos nós podemos entendê-la como esta porta de Deus que vem até nós. Mas é também uma porta onde nós passamos para ir até Deus. Porque se nós vivermos e buscarmos a nossa vida de acordo com aquilo que a vida da Virgem Maria foi e é, não tem outro caminho a não ser Deus. A nossa fé ensina que o sim de Maria, ela trouxe ao mundo o Filho de Deus encarnado. E essa palavra, ela tem muitos sentidos teológicos, espirituais, que podem trazer para a nossa vida muitas e muitas realidades. Porque quando nós olhamos para Maria como este exemplo e modelo de relação com Deus, nós vamos perceber que Maria é aquela que é toda aberta a Deus e toda aberta à humanidade. E quando nós nos aprofundamos na experiência daquilo que ela nos aponta que é o Cristo, nós vamos ver isso de uma maneira muito concreta. Porque ela é aquela que gera na sua humanidade, assim como a sua, o próprio Filho de Deus. É gerado nela, encarnado nela, nos revelando essa abertura que ela tem a Deus inteira, a um ponto que o próprio Deus se encarna e se deixa gerar no seu seio. E o próprio Cristo nos revela essa abertura da Virgem Maria à humanidade, porque ela gera o Filho de Deus na carne. É ela que gera a humanidade em Deus, com, entre aspas, tá, gente? Não vamos levar o pé da letra, porque são afirmações difíceis de se fazer, porque elas não são simples. Quando eu digo que ela gera a humanidade de Deus, é para dizer da carne, daquilo que é humano, próprio da humanidade, da finitude que o Cristo experimenta, é gerado a partir da finitude da humanidade da Virgem Maria. Pela graça de Deus, mas é nela, é na abertura que ela tem a sua própria humanidade. E um outro momento em que nós podemos testemunhar essa abertura da Virgem Maria à humanidade é aos pés da cruz. Ali quando todos se vão e Jesus permanece só, revelando ali a fraqueza de uma humanidade ferida pelo pecado, ela permanece de pé e permanece com o Cristo ferido e chagado. Mas Jesus a aponta como esta mulher que é capaz de acolher toda a humanidade. Quando ele diz a João: eis aí tua mãe. Maria é, portanto, aquela que é toda aberta a Deus e toda aberta
quando ela recebe o anúncio do anjo. O próprio canto do Magnífica que os autores sagrados colocam nos lábios da Virgem Maria nos dizem isso. O poderoso fez em mim maravilhas. Maria sabe qual é o seu lugar. Ela sabe qual é o limite da sua humanidade. E quando nós olhamos no texto de São Lucas, quando o evangelista retrata ali a anunciação, ela vai se colocar diante do anjo e dizer: como acontecerá isso se eu não conheço o homem? É como se ela dissesse: a mim isto é impossível. Não me é possível isso. E aí nós vamos ver um pouco mais à frente o próprio evangelista colocando nos lábios de Isabel: bendita és tu que acreditastes, porque te serão cumpridas tudo aquilo que lhe foi dito. Maria é o nosso exemplo de abertura a Deus. Maria é o nosso exemplo de abertura à humanidade. E devemos tê-la como este exemplo. No momento em que nós nos sentimos num grau elevado de vida espiritual, ou de oração, ou de experiência com Deus, nós devemos sempre olhar para a Virgem Maria e nos questionar: eu tenho de fato encarnado Cristo? Deus tem achado abertura na minha vida e na minha história para se encarnar? Entendendo que essa encarnação ela não vai se dar da mesma maneira. Ela não vai se dar na materialização física de Jesus de novo no ventre de alguém. Mas é na sua vida, é na sua resposta cotidiana. Deus tem sido presente de forma encarnada na sua história, porque é isso que Maria nos ensina na sua relação com Deus. Nós só estaremos abertos a Deus com toda a nossa plenitude, com toda a nossa humanidade, a partir do momento em que nós podemos encontrar os traços, encontrar este Deus encarnado vivo na nossa vida. E quando nós nos entendemos como aqueles que são capazes de nos abrir inteiramente a toda a humanidade. A humanidade que dá a ela o pior dos sofrimentos. Porque imaginem, o momento em que Jesus diz para João: eis aí tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho, é o momento em que ela perde um único filho por ela gerado. E o filho que ela sabe que é o próprio Deus. E ela tem que acolher esta humanidade que fere aquele que é carne de sua carne, mas que também é filho de Deus. É compreender que, apesar do sofrimento causado pela humanidade a nós e em nós, esta abertura à humanidade ela deve permanecer. Porque ela é fruto da experiência da abertura a Deus. E Deus é aquele que está sempre pronto para dar-se. E Maria nada mais é do que um reflexo desta abertura. E quando eu digo nada mais é, eu não estou diminuindo a grandeza disso. Pelo contrário, o próprio Jesus no Evangelho vai nos dizer que aquele que quiser ser grande deve ser menor. Não é isso? E alguém que se recolhe para deixar que Deus seja, não pode ser considerado pequeno no reino dos céus. E diante disso, nós precisamos compreender também os traços dessa abertura que a Virgem Maria tem para com a humanidade, na forma como nós podemos ver e testemunhar nas aparições, por exemplo, da Virgem Maria. Não sei se vocês conhecem, ou quantas vocês conhecem, mas se nós formos analisar de maneira histórica, em cada uma das aparições, ela aparece vestida e enculturada com aquela realidade. Em Fátima ela aparece, né,
descrição que os pastorzinhos deram, uma mulher de pele branca, bonita. Traços finos, típico de um europeu. Em Guadalupe, ela aparece vestida e caracterizada como aquele povo indígena, para que o povo pudesse entender a mensagem que ela trazia. E quando nós olhamos todos os sinais que a Virgem de Guadalupe traz, nós vamos entender que é Deus falando com a linguagem daquele povo para aquele povo. O cinto que ela traz para simbolizar que ela estava grávida, a cor da pele, o manto, os desenhos do manto, as cores da pintura, tudo são realidades e traços daquela cultura e daquele povo, porque ela se encarna. E nas outras aparições nós vamos ver e perceber isso, que ela sempre se encultura e se encarna e se mistura e se faz parte daquele povo, nos revelando o quanto que nós precisamos às vezes sair de nós mesmos. O salmo da liturgia de hoje tem um trecho que eu gosto muito, que ele fala assim: escutai, minha filha, olhai e ouvi isso, esquecei vosso povo e a casa paterna. Não é que a gente deve ignorar os nossos pais e o berço onde nascemos, mas porque deve existir uma abertura tão grande no nosso coração que o nosso povo passa a ser aquele povo que está diante de nós. É aquele que precisa ser evangelizado, aquele que precisa ser alcançado, aquela pessoa que nós encontramos. Nossa fundadora vai nos dizer isso: todo aquele que nós encontramos no caminho se torna para nós terra de missão. Então é meu povo, então é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. Esta abertura à humanidade, e não é só a humanidade que é linda, bonita, que nos ama, que acha linda a nossa vida missionária, é toda ela, até aquele que não nos ama. É evangelho isso. Amai os vossos inimigos e rezai por eles. Não quer dizer que a gente tem que ser amigo do best friend forever, mas nós devemos rezar e amar até os nossos inimigos. E nós não podemos viver isso sem essa abertura total a Deus que a Virgem Maria nos ensina. Maria é de fato a porta do céu. E nós devemos estar atentos a tudo aquilo que ela nos ensina. Se nós pegarmos o Evangelho de hoje, da liturgia de hoje, se você trouxe a sua Bíblia, por favor, pode pegar comigo. João 2. Essa luzinha aqui é estratégica. Então eu estava tomando visto, não vou enxergar nada, eu trouxe uma Bíblia pequena e eu de noite não enxergo. Eu falei, pronto, vou levar o celular, se qualquer coisa eu uso a Bíblia do celular. Amém? João 2, do 1 e seguintes aí, as bodas de Caná. O evangelista nos relata o seguinte: 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso não compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tiraram a água e disse-lhe: tirai a água agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes.
E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus, que Jesus realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Esse texto ele é muito profundo em muitos sentidos. Primeiro que se celebra uma boda, um casamento, e não aparece o nome dos noivos, só aparece o problema, né? Ninguém sabe quem estava casando. Há quem diga que era Natanael, por isso que ele estava debaixo de uma figueira rezando, que era um costume judeu. Há quem diga que não tem nome por uma questão teológica. Tem uma infinitude de teorias a respeito. Mas é marcante esse texto, o diálogo de Jesus, de Nossa Senhora com Jesus. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu rezava por este momento de hoje era a ousadia e a simplicidade de Nossa Senhora. Primeiro que ninguém falou com ela que estava tendo problema, ela veio falar e se meteu no problema que ninguém sabe que grau de proximidade que ela tinha com aqueles dois. Ela simplesmente se meteu no problema. E quando eu falo se meteu, eu estou falando de maneira pejorativa, mas de uma maneira proativa. Ela se envolveu na situação. Lembra? Ela se encarna dentro do povo. Ela se revela e se faz parte. Como em Guadalupe, com traços de índio, com toda a vestimenta, com toda a cultura. Em Fátima, com todas as características de uma europeia. E aqui nessas bodas do casamento, como se ela fosse da família. Porque geralmente, né, você se mete em problemas nesse nível de entrar na cozinha alheia quando você é muito próximo daquela situação. Mas me chamou ainda mais a atenção a ousadia dela de chegar para Jesus e dizer: ó, o vinho acabou, o casamento era dele? Não. Ele não tinha nada a ver com aquilo, literalmente. Nada. Você não chega para o convidado num casamento e fala assim: vixe, acabou o salgadinho, o que você vai fazer? Resolve aí. Não é o convidado que resolve isso. E essa liberdade que a Virgem Maria tem diante de Jesus e dizer: olha, acabou o vinho. Ele nunca tinha feito um milagre. O evangelista faz questão de dizer isso. Esse foi o primeiro sinal, o primeiro milagre. Ele nunca tinha feito nada do tipo. Porque uma coisa é você chegar para uma pessoa que já tem um costume, você já sabe o que ela faz aquilo e fala assim: olha, ó, e aí, você pode ajudar com o quê? O que ele ia fazer? Acabou o vinho, e aí? A liberdade desta mulher diante do seu próprio filho, que ela sabia que era o Filho de Deus, nos aponta a liberdade que nós devemos ter diante de Deus. Porque ela não sabia que ele ia fazer, transformar água em vinho. Nós já sabemos. Nós nascemos sabendo disso. Nós crescemos, nós na grande maioria, crescemos dentro de uma fé cristã católica que sabemos qual é a magnitude do poder de Deus na nossa vida e na vida das pessoas. Ou não? Vocês nunca tinham ouvido esse evangelho? Nunca ouviram que Jesus tinha transformado água em vinho? Nós sabemos. E nós não temos essa liberdade. Ela não sabia que ele ia resolver daquele jeito. É tanto que ela vira e fala o quê? Faça o que ele disser, porque ela mesmo não sabe fazer ideia do que ele ia fazer. Mas a confiança, a ousadia, o abandono dela de que ele ia resolver foi o que me chamou a atenção. Nós tantas vezes quebramos a nossa
liberdade, ousadia. E quando eu falo ousadia, eu não estou falando de petulância. É uma diferente. Ousadia é você saber que é possível. Então você não recua diante disso. Você vai sem medo, sem reservas. Você só vai. Não porque você não tem noção. Porque tem isso, né? Existe um limite entre a falta de discernimento, a falta de noção de liberdade e ousadia. E é por isso que nós precisamos dessa graça do Espírito, que nos revela esse mistério de Deus que deve ser conhecido por nós, não através do nosso intelecto, mas através da nossa experiência e do nosso abandono nele. Não é a nossa razão que diz como nós devemos nos relacionar com Deus. Ela deve ser um caminho. Ela deve ser um meio pelo qual Deus se revela a nós. Mas o mistério não deve estar limitado àquilo que é a nossa razão, que o nosso intelecto diz para nós que é possível ou não. Não é possível uma água se transformar em vinho. Isso não é possível. Assim como é impossível uma virgem dar à luz. É impossível. Mas uma mulher que experimenta dentro de si a experiência de Deus se encarnar, a ponto de se tornar carne no seu ventre, mesmo ela sendo virgem, ela não vai se limitar diante de uma falta de vinho. E é por isso que a nossa experiência com Deus, a nossa abertura a Deus, deve dizer como deve ser a nossa relação com o outro e com o mundo, com as realidades que nos acontecem. Se eu não tenho esta abertura a Deus a ponto dele se encarnar na minha história, eu vou sempre recuar. E não é diante da voz de Jesus, não é diante da voz de qualquer um. É diante de uma queda, é diante de um pecado, é diante de uma fraqueza, é diante do limite do outro. Eu vou sempre recuar. Porque vai me faltar esta ousadia que é própria do Espírito. Eu sempre acho impressionante quando eu leio o Evangelho de São Lucas e eu leio e escuto o anjo dizer à Virgem Maria: Ave cheia de graça. Cheia de graça. É cheia do Espírito. Maria é aquela que tem uma relação de intimidade com o Espírito e se deixa encher por ele. Ele não enche só um pouquinho. Ele não só alcança o problema, a limitação, a realidade que ela apresenta, o que ela está vivendo, o que ela experimentou. Mas todo o ser está cheio. Não há nada nela que não seja cheio do Espírito. E assim deve ser a nossa vida. Devemos estar sempre cheios do Espírito para que nada em nós exista que não seja cheio, guiado, permeado por este Espírito. Para que essa abertura e essa experiência com o outro e com os acontecimentos da vida não venham nos roubar da alegria de experimentar aquilo que Deus nos proporciona a cada dia. É por esta abertura, é por esta graça, é por esta ousadia que Maria não recua diante da cruz, mas permanece ali, mesmo aquilo sendo torturante. É diante da dor que, cheia do Espírito, Maria acolhe a humanidade. E quando olhamos para a Virgem Maria, diante de tudo aquilo que a igreja nos ensina, diante de tudo aquilo que a igreja foi entendendo dentro do mistério dela, nós compreendemos que através desta ousadia e através do Cristo, que é a razão dela ser quem ela é, uma nova humanidade é criada. Nela, no seu corpo, no seu ser, uma nova humanidade é criada. A imagem de Cristo que vai se encarnando à medida que nós vamos nos permitindo guiar pelo Espírito e pela experiência de Deus. Maria é aquela que se deixa encarnar pela
pudesse levar para a sua casa e para a sua vida. Qual tem sido a minha experiência com a Virgem Maria? Como eu disse, nós nascemos e fomos criados em um meio católico, de pensamento cristão. Então muitos de nós ainda trazem aquela experiência com a Virgem Maria, muito aquela experiência de uma fé que foi passada, de uma religiosidade popular, de uma religiosidade de tem que rezar meu texto, ai minha Nossa Senhora, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer uma promessa, eu tenho que fazer a novena de Nossa Senhora, eu tenho que ir para a missa dia 12, que é dia de Nossa Senhora, dia 13, que é dia de Nossa Senhora das Amigas, que é muito comum aqui em Montes Claros. Mas qual é a tua relação filial com a Virgem Maria? Como tem sido essa relação? Porque existem, né, até alguns grupos que contabilizam, né, quantos textos você rezou essa semana, quantos rosários você rezou. E às vezes a gente para muito nessa realidade do cumprimento, né? Eu rezei o rosário. Sou muito íntimo de Nossa Senhora, eu rezei o rosário. Mas essa intimidade com a Virgem Maria está para além de recitações de uma Ave Maria ou de um rosário. Não estou desmerecendo o rosário, pelo amor de Deus, daqui a pouco está aí, dizendo que eu disse que está errado. Não estou falando isso não. O que eu estou dizendo é, nós precisamos levar além essa experiência. Se a minha oração do rosário, se a minha oração do meu texto, até da minha Ave Maria diária, não me levar a uma experiência filial com a Virgem Maria, e não me levar a esta abertura da experiência com Deus, está faltando alguma coisa. Alguma coisa está ficando no meio do caminho. Então nós precisamos nos questionar, aonde esta Ave Maria, este texto, este rosário, esta novena que eu estou rezando está me levando? Não é o que ele está me dando, porque muitas vezes a gente reza por isso, né? Vou rezar isso aqui por causa, estou precisando de uma graça, estou precisando disso aqui. Mas aonde está te levando? Qual a experiência você tem feito? Porque a verdade, quando Maria vai nos dizer em Caná, fazer tudo o que ele nos disser, é uma realidade muito ampla, é muito mais do que uma água em vinho, que é um grande milagre, é claro. Mas essa água nós sabemos que não é só uma água, não é só um vinho, não é só uma bebida que alegra o coração. Os grandes estudiosos vão dizer que todo esse texto ele tem um teor muito teológico. As talhas representam esse amor velho, esta lei antiga. Ou nós podemos até fazer uma leitura, este homem velho que nós somos, que devem ser enchidos sim das nossas orações, dos nossos textos, das nossas realidades, mas devem ser levadas até Jesus, para que Ele transforme tudo isso em uma experiência de amor e amor verdadeiro, a uma abertura sincera a Deus, para que nós possamos, a exemplo da Virgem Maria, viver essa abertura total a Deus e ao seu mistério, para que esta palavra que nós entendemos como palavra revelada e boa nova, que é o próprio Evangelho, se encarne na nossa vida. O meu terço, o meu rosário, o meu ofício rezado, ele deve me levar a uma experiência de encarnar o Evangelho na minha história, encarnar o próprio Deus, encarnar essa boa nova, e não de maneira genérica. Estou rezando o texto aqui, aí amanhã eu não posso fazer isso, mas deixar que isso vá se germinando no nosso coração, nos abrindo a experiência da graça do Espírito verdadeiramente, deixar que Deus nos molde, deixar que Ele nos conduza a essa experiência de romper as barreiras, de deixar que a nossa humanidade inteira seja recriada através desta experiência maternal com Maria. Maria é para nós mãe, porque mãe é aquela que educa, mãe é aquela que forma, mãe é aquela que dá exemplo, é aquela que mostra como nós devemos agir diante de todas as realidades. Maria, diante do impossível, disse sim.
foi ousada no espírito. Diante da dor, permanece de pé, porque a ousadia não vai embora, ela permanece. Diante do sofrimento, diante da humilhação, porque a cruz e a crucificação de Jesus não foi só um sofrimento de mãe, foi uma humilhação. Porque como mulher, ali ela ficava só, e como viúva e mãe de um bandido, de um condenado. Já não tinha valor porque era mulher. Perdeu menos valor ainda porque ficou viúva. E passou a ser nada porque o filho morreu como bandido. Como o pior dos bandidos. E mesmo assim ela recebe essa humanidade que dá para ela este lugar. É preciso que nós compreendamos a grandeza desse mistério. E isso só é possível pelo Espírito. Não foi isso que nós cantamos? Revelando coisas que eu não sei. Mistérios de um grande autor. É um mistério. A Virgem Maria e sua vida é para nós um mistério. E não é mistério porque a gente não pode compreender. É um mistério porque nós nunca chegaremos no final. É grande. É grande. São Luís, no seu tratado da verdadeira devoção, diz que pelas suas virtudes Maria é capaz de enfeitar e embelezar tudo aquilo que nós podemos entregar a Deus. Porque ela de fato encarnou a palavra em sua vida. Não só na geração de Jesus enquanto Filho de Deus, mas também na experiência de viver com profundidade a alegria do Evangelho. E viver. Desde Belém até Jerusalém. Ela viveu tudo aquilo que a palavra nos ensina. Ela foi pequena diante do mistério, mesmo sendo a mãe do Filho de Deus. Ela não se deu o título de Senhora do mundo, mas se fez serva. Eis aqui a escrava do Senhor. E o texto de São Lucas nos traz justamente um termo grego que diz de escravo mesmo. Tem algumas traduções trazem o termo serva, mas no grego, quando a gente vai traduzir, o termo escrito por São Lucas é escravo mesmo, que é o mesmo termo que São Paulo usa em uma das suas cartas, quando ele diz, né, com os escravos, me fiz escravo com eles. É como se o termo ele representasse essa experiência não de uma escravidão imposta, mas de uma escravidão de liberdade. Eu me decido ser, eu me faço. É nessa liberdade que nós devemos experimentar a graça de Deus na nossa vida pelas mãos de Maria. É ela que vai gerar em nós, é ela que vai formar em nós essa nova humanidade. Amém? Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. E te convido a se colocar diante da Virgem Maria nesse dia, nesta noite, e como um filho. Eu queria que você se colocasse diante dela e pedisse colo hoje. Não só um colo. Machuquei o joelho e quero um colo. Mas essa experiência afetuosa. Eu quero colo porque eu quero colo de mãe. Não porque eu tenho problema, não porque eu tenho um joelho ralado, um pé quebrado, uma dor de cabeça, eu preciso de um remédio. Mas porque eu quero colo. Só porque eu quero ficar aqui, porque é bom dar no colo de mãe. Viva essa experiência agora. De se colocar no colo da Virgem Maria e deixar que ela te acolha como filho, como filha. Nós que em alguns momentos
momentos trazemos algumas resistências a essa maternidade, a essa experiência filial que nós somos convidados a viver com a Virgem Maria. Nós que tantas vezes nos mantemos distantes, não sabemos como nos aproximar, como devemos tratar, como devemos nos relacionar com ela. Quero que você volte lá na sua infância e viva a experiência de estar no colo da mãe, de adormecer ali, sentindo o cheiro, a segurança, se sentindo cuidado, amado, acolhido, afagado, protegido, mas sobretudo amado. Deixe que o Senhor venha ensinar para o seu coração nesta noite este caminho seguro, esta porta do céu que a Virgem Maria é. Deixe que ela traga descanso ao seu coração cansado. Deixe que ela traga alívio. Deixe que ela te conduza ao coração do seu filho Jesus. Permita que a Virgem Maria apresente hoje ao Senhor a água da sua vida, para que Ele transforme em vinho novo. Apresente a ela também o seu coração, às vezes sedento deste vinho novo, desta vida nova. Permita que a Virgem Maria apresente ao Senhor as suas necessidades, mesmo que você não tenha dito. Permita que ela se meta na sua vida. Permita que ela intervenha nas suas realidades. Permita que ela resolva o problema. Mesmo que para isso ela tenha que chegar diante de Jesus e dizer: olha, ele não tem mais vinho, ela não tem mais vinho, não tem mais força, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, precisa de um colo, precisa de ajuda. Acolhe a Virgem Maria hoje como sua mãe. Essa mãe que educa, que forma, que gera, que modela e que conduz ao caminho certo, que te aponta a direção correta. Acolhe-nos em teus braços, ó Virgem Mãe, nesta noite. Tu que és Mãe de Deus e nossa Mãe. Tu que és o nosso caminho seguro, Tu que és aquela que nos é capaz de nos apontar o caminho da vida, que é capaz de mudar em nós este homem novo e esta mulher nova, com Teu olhar, com Tua ternura, com Tua doçura. Dai-nos a graça, Virgem Maria, de uma experiência verdadeira com o Teu Espírito.